Olá, eu sou Bárbara Maciel, sou acadêmica do curso de Licenciatura em Teatro da Universidade Federal do Tocantins. E hoje eu vim aqui para falar um pouco sobre o teatro épico, apresentar esse teatro épico para vocês. Vamos lá conhecer um pouco sobre esse teatro. O teatro épico ele foi apontado por volta de 1926 pelo poeta, encenador, dramaturgo alemão Bertolt Brecht. Ele é um teatro que se opõe totalmente ao teatro clássico, tradicional. Ele vem para sucintar, para deixar um pouco de lado a sua emoção e despertar uma atitude crítica. E esse teatro ele é muito utilizado nos dias de hoje para relatar o preconceito, a corrupção, a precariedade na educação, na saúde, na segurança, as políticas públicas. Esse teatro é muito utilizado nos dias de hoje para esse fim. Bertolt Brecht foi a pessoa que fez, apesar dos elementos do teatro épico já existir há muito tempo, que o teatro épico surgiu a partir de vários trabalhos, tanto práticos e teóricos, de Brecht. E ele é um poeta, dramaturgo, encenador, tem diversas obras publicadas que você acha facilmente. Vou apresentar um pouco das características desse teatro. Ele é um teatro que vem com efeito do distanciamento, ou também conhecido como estranhamento. Esse efeito, ele é esse que eu falei anteriormente, que é para despertar o lado crítico, para refletir, em vez de colocar você lá para você acompanhar uma história, se emocionar com o personagem, chorar, sofrer com ele, não. Você está lá para ver o que o personagem está fazendo e, a partir dessa ação desse personagem, você refletir as próprias ações. E o cenário dele muitas vezes tem muitos cartazes, título, acontece em ambientes totalmente diferentes, e usa muita máscara, letreiro, usa música, pantomima, todos esses elementos é utilizado no cenário. O cenário dele é bem escancarado, bem à mostra, está ali para te mostrar que aquilo ali é teatro, você está ali assistindo um teatro. E o enredo dele, ele não acontece de uma forma linear, cronológica entre as cenas. Às vezes ele pode misturar o presente, o passado, procurando evitar o envolvimento tanto do ator e do espectador na trama. E assim, com o intuito de provocar reflexões e despertar a visão crítica do que está acontecendo ali. E para mostrar um pouco mais na prática, é do Bertolt Brecht, aquele que diz sim, aquele que diz não. Uma peça didática, ela tem um caráter pedagógico e está principalmente na proposição participativa. E essa pedagogia é para trazer, tanto para o ator quanto para o espectador, a pessoa que está assistindo, uma visão crítica sobre a vida social. A peça Aquele que diz sim e aquele que diz não é uma peça de Bertolt Brecht e ela é a união de duas histórias com os finais totalmente diferentes. Para começar, na primeira história, o menino vai participar de uma expedição de estudante que eles vão atravessar uma montanha em busca de um remédio para salvar, principalmente a mãe desse menino, porque está acontecendo uma epidemia e todo mundo está morrendo. Mas durante o percurso,
o menino acaba ficando doente. E, segundo a tradição desse povo, a pessoa que está doente deve ser perguntada se ela aceita ser jogada de um precipício, e se ele não, ele quer que o pessoal volte por causa dele. Na primeira história, aí que começa a diferença dos dois finais. Que a partir daí, quando ele fala sim, que quer ser jogado e dá o seu cantil para falar, e fala para os outros, leve meu cantil para trazer o remédio para minha mãe. Ele é jogado, e assim a expedição continua, e tanto o professor quanto outras pessoas que estão participando dessa viagem seguem sua viagem. Já na segunda história, ele diz que não, e todo mundo volta para a vila novamente. E apesar dessa história do ator não ser brasileiro, mas nos faz questionar muito as nossas próprias questões sociais, porque ali mostra como as nossas atitudes têm um reflexo, como as nossas atitudes, toda ação tem uma reação. E no caso ali ele disse sim. Já na outra, quando ele diz não, a viagem acaba. Então, isso é para nos mostrar diretamente que toda ação tem uma reação. Os jogos teatrais são utilizados tanto para a produção de cenas, quanto para inúmeras outras coisas. Pode ser dado dentro de uma sala de aula, para desenvolver dicção, melhorar a imaginação, a relação interpessoal, também para facilitar com N outras coisas que não só relacionado diretamente com teatro, mas também pode ser utilizado em outras possibilidades. Eu vou trazer alguns jogos que pode ser utilizado dentro de sua casa, ou quando você for fazer uma peça de um teatro épico, ou quando você for fazer uma peça do teatro épico, alguma coisa assim, ou durante essa pandemia que a gente está muito dentro de casa, pode fazer com a família, pode fazer com os amigos. Vou trazer aqui. Primeiro é o aquecimento. O aquecimento e o alongamento é muito importante. É muito importante o aquecimento para você alongar seu corpo, preparar o seu corpo. Por mais que alguém possa pensar assim, mas fazer teatro, eu não vou ficar movimentando, aí isso é coisa que eu já faço no dia a dia. Mas temos que aquecer o corpo, temos que aquecer a nossa voz, temos que aquecer também a relação com a outra pessoa que eu vou ensinar, ou que eu vou brincar, ou que eu vou trabalhar. E aquecer também isso, alongar os músculos, fazer um alongamento com o braço, ou estica lá para frente e volta, dá uma relaxada, dá um giro na cabeça, no pescoço, fazer uma relaxada, relaxa os ombros, arruma a postura, alinha a postura tanto dentro de cena, na hora, fazer um aquecimento, aquecer ali, para você não só chegar, pegar o texto, mas também para você já chegar preparado para fazer a cena, preparar ali para fazer, depois você fizer a leitura ali do seu texto junto com todo mundo, quando a pessoa que estiver dirigindo chegar e falar, vamos para a cena agora, você já está pronto, já está aquecido, e está no pique para trabalhar. E um aquecimento muito bom é a caminhada direcionada, que consiste em enquanto o grupo faz uma caminhada no espaço, caminhando dentro do espaço ali, você pode estar aí dentro da sua casa, caminhar no seu quarto, caminhar na sua sala, onde tem um espaço,
uma caminhada, caminhando, vira, volta, caminha de novo, vai ali, passa ali, e você acelera essa caminhada. Acelera um pouco, depois você acelera mais, depois você freia um pouco, diminui a velocidade, depois você acelera, intensifica, dá uns pulos no meio da caminhada, dá um pulinho, dá uma acordada, para você dar um aquecimento nesse seu corpo. E tem N outros jogos. Tem a Viola Spoiler, ela tem um livro, e é muito bom porque tem jogos tanto para ator como não ator. É o nome do livro. Vem com todas as instruções e você pode utilizar facilmente. Outra coisa que a gente pode fazer é jogos com objetos. No teatro épico, como eu falei, que não é uma coisa realista, não está ali para ser realista, para mostrar fielmente aquilo. Então, o cenário é totalmente diferente. O cenário, todos os instrumentos, os aparatos são expostos, não é para trazer uma representação fiel àquilo. Exemplo, lá da história do aquele que disse e aquele que diz não, a montanha pode ser uma escada, pode ser um andaime de construção, pode ser várias cadeiras em várias alturas, você pode utilizar para isso, você vai transformar o objeto, você vai ressignificar o objeto, colocar um significado novo naquele objeto. E tem jogos que você pega, exemplo, pega a escova de dente, você pode transformar ela num garfo. Estou aqui na minha cozinha, a minha cena é eu estar jantando junto com a minha família, então eu posso pegar e fazer, lógico, se eu fizer esse movimento, eu já vou deduzir que isso é um garfo, uma faca. Uma faca não. Eu vou deduzir que isso é um garfo ou uma colher. Também pode usar vários elementos para outra coisa. Pode usar o carrinho de mercado como se fosse o aparato para trazer o menino de volta da montanha para casa, como se fosse a maca. E tem N objetos. Você pode pegar também, trabalhar com objetos, sem necessariamente ter um objeto. Você pode também, em vez de ressignificar aquele objeto, dar um significado novo. Exemplo, eu posso pegar esse mouse e fazer esse movimento. Todo mundo vai saber que isso se trata de um celular, porque esse é um movimento, um gesto, que também é trabalhado por Bertold Brecht. Isso é um gesto que representa eu fazendo uma ligação que todo mundo sabe. Esse é um gesto universal que todo mundo sabe que eu estou fazendo uma ligação. Eu posso também, como eu falei, pegar, imaginar um objeto. Eu posso, em vez de eu estar com o objeto e ressignificar ele, eu posso pegar, tanto como eu peguei o mouse e ressignifiquei ele, dando o significado dele de telefone, todo mundo entendeu. E se eu fizer esse movimento, também todo mundo vai saber que eu estou falando de um telefone, e eu não estou utilizando objeto nenhum, eu estou fazendo o objeto com o meu próprio corpo. E tem vários jogos, eu posso trabalhar também com duas pessoas e uma pessoa, uma vai ser o objeto e o outro vai ser a pessoa que vai manusear este objeto. E aí, conforme isso vai acontecendo, e você pode utilizar vários elementos, você pode usar a sua imaginação para trabalhar, pegar um jogo, você pode ler um exemplo, o livro da Viola Spoiler, ver um jogo e, eu acho que desse jeito também ficaria legal, vamos tentar. Junto com sua família, seus amigos, e vai fazendo, experimentando, é assim mesmo, é experimentando. O teatro é feito de experimentação, você vai experimentando, fazendo, até chegar numa coisa ou não, talvez não é o fim que é o produto, às vezes é esse processo todo. Também tem um jogo muito bom, que conforme a peça, aquele que diz sim, aquele que diz não. O jogo do troca, que é uma pessoa vai contar uma determinada história, pode ser ele receber estímulos, que seria o instrutor
falar, você vai contar uma história sobre uma viagem. E aí essa pessoa começa. Eu estava viajando um dia com a minha família, a gente foi de carro para a praia. No meio da viagem, o carro furou o pneu. E o instrutor fala, troca, você pode trocar. A última palavra, tipo, furou o radiador. Não sei o que é radiador, mas furou o radiador. Furou o radiador, ou então você pode trocar o sentido. Não furou o pneu, não. Passou um guaxinim na frente do carro. Então, você pode trocar tanto a última palavra ou o sentido. Você pode trocar por um sinônimo, por uma coisa que é, tipo, furou o pneu ou furou o radiador, tanto por uma coisa que seria na outra ação. E os jogos teatrais são para isso. Você pode usar os jogos teatrais, como eu já disse, tanto para... Esqueci o que eu falei, senhor. Você pode utilizar os jogos teatrais tanto para o teatro, para você fazer uma cena, ou pode ser a cena também. Você pode estar improvisando ali, fazendo um jogo de improvisação, e aquilo já ser a cena. Ou você pode utilizar para outras coisas, tipo, com uma diversão na sua casa, com a sua família, com seus amigos. Ou um professor pode usar dentro da sala de aula para deixar a sua aula mais dinâmica, tentar aprimorar a imaginação, tentar melhorar a dicção do seu aluno. E tem N possibilidades que o teatro e os jogos trazem. E o teatro épico também tem N possibilidades. Por exemplo, Romeu e Julieta, ele é um teatro mais realista, ele é mais dramático, ele é muito drama. Então, para acontecer esse drama, tem que ter um efeito de cartaz, que é o espectador sentir e se envolver emocionalmente naquela história. Então, é muito mais... Você tem que trazer muito mais elementos para isso. Já o teatro épico, não. Ele está ali, ele é político, ele está ali para te fazer pensar, para te fazer refletir, para te fazer criticar. Então, ele está ali jogando na sua cara o tempo todo ali, ó. Isso aqui é um teatro. Isso daqui é teatro. Você está vendo essa ação aqui, essa cena, mas você tem que pensar no que está acontecendo aqui. Não é para você se envolver, você sentir, exemplo, a dor de Julieta por achar que Romeu tinha se matado. Não. Você está ali para ver aquela ação e para fazer... Você está ali para ver aquela ação, criticar e transformar a sua relação. E era um pouco sobre isso que eu queria falar. E aqui está, para quem quiser algum contato comigo. E era um pouco sobre isso que eu queria falar, sobre um pouco do teatro, trazer, mostrar uma peça e trazer alguns jogos que você pode utilizar em casa durante essa pandemia, com a sua família e com seus amigos. E era sobre isso que eu queria falar, trazer alguns jogos, apresentar esse teatro, uma peça para você ver. E eu super indico, se você tiver disponibilidade e vontade, pesquisa um pouco sobre, pesquisa a peça e lê, ela é uma peça pequena, muito legal. É isso que eu tinha para falar para vocês. Qualquer coisa, entre em contato comigo, estou à disposição.